encontro entre a nossa equipe e o biólogo foi em São Raimundo Nonato, no Piauí. Rodrigo Castro estava às vésperas do lançamento do seu livro na cidade e reservou um espaço em sua agenda para tomar um café e prosear com a gente. A caatinga é uma fonte inesgotável de alegria e prazer. Foi com essas palavras que certa vez Rodrigo Castro descreveu uma das suas maiores paixões. Ele é biólogo, descendente de suíços, já morou em lugares como Moçambique, Irlanda, mas foi o bioma exclusivo do Brasil que atraiu o pesquisador ao Ceará, de onde dirige duas associações que têm como objetivo preservar e promover um novo olhar sobre a caatinga. Rodrigo, bem-vindo à TV Caatinga, bem-vindo ao nosso programa. Para começar, eu queria que você falasse como surgiu essa sua paixão pela caatinga. Bom dia, Patrícia. Muito legal estar aqui com vocês. A paixão surgiu que em 2000 eu me mudei para o Ceará e fui trabalhar num projeto na Chapada do Araripe. E cheguei, na verdade, na Chapada do Apodi. Cheguei na Chapada do Apodi em 2000 e foi o primeiro contato com a caatinga, de cima da Chapada, vendo aquele visual do Rio Jaguaribe, que é o Vale do Rio Jaguaribe no Ceará, que é uma região lindíssima, tomada por carnaúbas. E foi a primeira vez que eu tive um contato direto com a caatinga e permaneci nesse ambiente por mais de um ano. E ali eu me encantei com a caatinga pela sua diversidade, pela sua paisagem e principalmente pelos contrastes da caatinga no inverno, no verão, e essa capacidade de se renovar a cada ano e de se regenerar. Então me encantei em 2000 e desde 2000, eu nunca mais saí da caatinga. Eu vim e fiquei e continuo na caatinga e hoje me tornei um caatingueiro, um defensor da caatinga, lutando pela preservação e pela valorização da caatinga. Você costuma dizer que tem duas paixões, a caatinga e as RPPNs. Da caatinga você já acabou de falar, agora eu quero que você explique para quem está assistindo o que são as RPPNs. As RPPNs é a sigla, que denomina as reservas particulares do patrimônio natural. Na verdade, elas são áreas protegidas particulares, elas são criadas em propriedades particulares onde pessoas, instituições privadas têm compromisso com a preservação ambiental e elas criam esses espaços protegidos para preservar a natureza, e na Caatinga esse exemplo existe em muitos lugares. Então a preservação em áreas privadas é feita através das RPPNs. É o desejo, a vontade do proprietário de preservar e tornar esse compromisso público e pedir o reconhecimento ao órgão público. Então o órgão público, seja ele federal, estadual, em alguns lugares até municipal, reconhece esse compromisso, fazendo, na verdade, o reconhecimento como RPPN. E o proprietário, na verdade, ele cuida daquele espaço antes mesmo de ser criada a RPPN, mas o fato dele oficializar esse compromisso traz uma série de vantagens, uma série de oportunidades para esse proprietário. Rodrigo, quais são os projetos atuais das duas associações, da Caatinga e da Aliança Caatinga? Atualmente a Associação Caatinga ela completou 15 anos, está no seu 16º ano e é uma associação criada no Ceará e que vem trabalhando pela preservação e pela valorização da Caatinga já há mais de 15 anos. Nós temos um projeto hoje muito grande, que é um projeto de mudanças climáticas na Caatinga, que é um projeto que se chama No Clima da Caatinga, que na verdade prevê ou tem como objetivo reduzir, na verdade, os efeitos que potencializam o aquecimento global. Então nós trabalhamos com a redução da emissão, com a emissão evitada de carbono na Caatinga, promovendo a preservação e a recuperação da Caatinga e a adoção de tecnologias que sejam de menor impacto para a Caatinga. Então trabalhamos com um sertanejo para a adoção de algumas tecnologias apropriadas para a Caatinga. Temos o projeto de apoio à criação e gestão de RPPNs, então a Associação Caatinga nesse tempo todo já apoiou a criação de mais de 30 RPPNs no bioma Caatinga. Então isso envolve tanto o Ceará como outros estados, Alagoas, Pernambuco, e a gente vem apoiando proprietários que têm
vontade e interesse em preservar a caatinga para que eles consigam fazer o seu projeto de preservação e assim a gente ampliar as áreas protegidas da caatinga, onde tem nascentes, onde tem remanescentes importantes, onde existem ainda, digamos, testemunhos de uma caatinga maior, arbórea, uma caatinga mais preservada. E temos mais recentemente, de 2 anos e meio para cá, o projeto Tatu Bola, que é o projeto de conservação da espécie, que tem como objetivo reduzir o risco de extinção desse animal, que é da caatinga e que é tão ameaçado de extinção. Embora os olhos estejam cada vez mais voltados para a caatinga, ainda existe essa difusão dos estereótipos, não só com a caatinga, mas com todo o Nordeste. Nordeste pobre, sofredor, aquele ao cômico, as pessoas nordestinas são cômicas. Em sua opinião, o que deve ser feito para inverter essa situação? Bem, esse estigma que a gente, como você bem disse, o estigma ele vem na verdade de uma concepção que foi divulgada e que foi disseminada de forma errônea. Então, na verdade, eu sempre digo, a gente mostrou durante muito tempo na imprensa, mostrou durante muito tempo nos meios de comunicação um lado da moeda, o lado sofrido, o lado do retirante, o lado da seca prolongada, o lado da desesperança. Mas se a gente virar essa moeda, nós temos um lado que é o contrário disso, que é um lado de muita riqueza em termos de diversidade, riqueza cultural, riqueza do povo sertanejo, o conhecimento, a sabedoria, as tecnologias que são do próprio sertanejo, que convive com o semiárido há muito, muito tempo. O semiárido é um fenômeno que a região vem se tornando semiárido de 10, 12 mil anos para cá e o homem desenvolveu uma relação positiva e construtiva. Então, onde é que estão esses exemplos? Quais são esses bons exemplos? E como fazer desse conhecimento, dessa sabedoria atrelada a tecnologias apropriadas, dar condições para o homem se desenvolver. Além disso, a riqueza da fauna e flora, a riqueza da paisagem, atrelada à riqueza cultural, mostra que a nossa região ela é riquíssima e ela é razão e motivo de orgulho, sim. E nós precisamos nos orgulhar daquilo que existe no Nordeste, daquilo que existe na Caatinga. Porque se nós não valorizarmos o que é da nossa região, quem vai fazer isso? Nós temos que fazer isso porque é nosso. E mostrar para o mundo esse olhar diferenciado de uma Caatinga exuberante, de uma Caatinga positiva, que vai contaminar no bom sentido as pessoas a olharem para a Caatinga e entenderem que ela merece ser respeitada, ela merece ser preservada, ela merece ser tratada com sustentabilidade. Vamos falar sobre o livro, né? Caatinga, um novo olhar. Como foi que surgiu a ideia? Como foi que você sentiu a necessidade de criar um livro como esse? A Associação Caatinga, nessa luta de valorização da Caatinga, do bioma, de buscar destacar os aspectos positivos da região para que as pessoas possam aderir a essa luta de preservação da Caatinga, foi uma contribuição que a Associação Caatinga viu a necessidade de publicar um livro que mostrasse um pouco como a Associação Caatinga enxerga a Caatinga e como a gente gostaria que as pessoas também começassem a ver a Caatinga com imagens coloridas, impactantes, imagens da exuberância, da mata, que a Caatinga é uma floresta, então é uma floresta e é a única floresta exclusivamente brasileira, e as pessoas não têm essa noção muitas vezes que a Caatinga é uma floresta e que é uma floresta rica. Então esse livro traz um pouco, é um livro fotográfico que traz um pouco esse olhar da riqueza que a Caatinga é uma floresta, que ela é verde também e que ela tem muita riqueza, tanto no aspecto de fauna e flora, como no aspecto de água, como no aspecto humano também. Então o livro ele foi estruturado em vários capítulos que mostram a fauna, a flora, a riqueza humana, cultural e a riqueza das águas da Caatinga. E sempre dizendo que é importante preservar a Caatinga para que a gente possa preservar o recurso hídrico. Onde não tem Caatinga, não tem nascente. Onde secam as nascentes, temos mais escassez de água ainda numa região que é semiárida, onde a restrição hídrica já é muito grande. Então, preservar a Caatinga é preservar nossas fontes, preservar as nossas nascentes, a riqueza cultural, porque a Caatinga é fonte de inspiração para tantas expressões culturais. Se a gente devastar a Caatinga toda, onde que o sertanejo, onde é que o poeta, onde é que o repentista, onde é que o cordelista, onde é que o escultor, onde é que o pintor vai se inspirar? Quer dizer, se a paisagem é fonte de inspiração. Então a paisagem preservada é importante para os recursos hídricos, importante para a questão do clima, importante para a questão da cultura. Então a Caatinga ela acaba sendo importante em muitos aspectos. Então esse livro traz um pouco
esse pleito, vamos preservar a caatinga, que ela merece o nosso cuidado. Então foi nesse sentido que nós fizemos esse projeto. É um projeto que foi, na verdade, aprovado pela Lei Rouanet, um projeto incentivado, né, pela Lei de Incentivo à Cultura. Conseguimos, graças a Deus, mobilizar muitas empresas que acabaram se interessando pelo projeto e acabaram contribuindo, fazendo, na verdade, o patrocínio para que a gente pudesse publicar o livro. E o livro é uma parte do projeto, porque uma parte é a publicação do livro e a outra parte é uma tenda itinerante, que é a segunda parte do projeto, onde a gente construiu um mandacaru gigante, que é inflável, que a gente leva para muitas escolas, leva para muitos ambientes, inclusive fora do Ceará, onde a gente leva essa exposição com as fotos do livro e algumas instalações para aproximar as pessoas que não têm tanto contato com a caatinga, para encantar elas pela caatinga. E a exposição chama Caatinga, um novo olhar, entre nesse clima, quer dizer, venha conhecer a caatinga, venha se impressionar e se surpreender com o que a caatinga tem, né? E ele é bem abrangente, né? E tem um diferencial em relação aos outros, porque vocês se preocuparam em mostrar não só a fauna e a flora, como também as diversas formas de se conviver com a caatinga. Essa parte do livro foi embasada nos trabalhos, nos resultados dos trabalhos das associações? É verdade. A parte onde a gente mostra a relação do homem com a caatinga, que é o último capítulo do livro, com imagens dessa relação, foi inspirada nas experiências que a gente vem desenvolvendo nesses 15 anos aí da Associação Caatinga, e onde a gente tem experimentado uma série de tecnologias, de abordagens que têm dado resultado, e a gente destacou algumas delas nesse capítulo final do livro para mostrar que é possível conviver de forma positiva, de forma sustentável com a caatinga. Bom, além de estar envolvido na publicação desse livro, você também foi um dos representantes da campanha para o Tatu-Bola ser o mascote oficial da Copa do Mundo, e também está à frente do movimento Eu Protejo Tatu-Bola, né, que visa a criação de um parque estadual para a espécie. O que é que te motiva, Rodrigo, a lutar por essas causas? Na verdade, a proposta que foi feita em 2012, na iminência da Copa do Mundo, foi com a seguinte lógica, que a equipe de técnicos da Associação Caatinga se reuniu para dizer: se a Copa do Mundo é no Brasil e nós trabalhamos com a proteção da caatinga, como é que a gente põe um pouquinho de caatinga dentro de um evento que tem tanta visibilidade mundial para falar das nossas ações ou falar da nossa luta pela caatinga? Então surgiu rapidamente: vamos indicar uma espécie da caatinga para ser mascote da Copa. A gente nunca imaginou que esse projeto pudesse ir tão longe e que o Tatu-Bola depois fosse escolhido realmente, a partir de uma proposta da Associação Caatinga, fosse escolhido pela FIFA para mascote. E isso descortinou uma série de oportunidades. Poucos conheciam o Tatu-Bola, não fora do Brasil, dentro do Brasil também. Tatu-Bola é da Caatinga, mas a Caatinga é o quê? Como é que é a casa do Tatu-Bola? Como é que é a Caatinga? Então, essa divulgação do Tatu-Bola está ameaçado e ser um animal da caatinga deu muitas oportunidades para a gente falar da caatinga, falar do Tatu-Bola, falar da situação de ameaça do bioma. Então foi uma grande oportunidade. A partir da escolha, a gente foi para uma segunda etapa. Tudo bem, Tatu-Bola foi escolhido, é uma plataforma para divulgar a caatinga e o Tatu-Bola. Mas só divulgar o Tatu-Bola não é o suficiente, divulgar a caatinga. A gente precisa, a partir dessa visibilidade, capitalizar para poder salvar a espécie da extinção. E aí surge a campanha Eu Protejo Tatu-Bola, que na verdade visa angariar parceiros, recursos e angariar apoios para o projeto de conservação do Tatu-Bola. E o projeto de conservação do Tatu-Bola é uma iniciativa de 10 anos que visa reduzir o risco de extinção do Tatu-Bola. E para isso você precisa de parceiros para poder conseguir, na verdade, avançar nesse desafio. É uma campanha do Brasil, mas ela tem um significado global. Nós precisamos cuidar das nossas florestas para que a gente tenha chance. Não é só nós, mas todas as outras espécies também que têm direito à vida e que possam sobreviver, possam ter vida nessas florestas que ainda existem no planeta. Então a caatinga precisa da nossa ajuda, e se você tiver interesse, quem tiver pode acessar
hashtag Eu Protejo Tatu-Bola, uma campanha que está nas redes sociais, no site da associação também, onde a pessoa pode ver várias formas. Você pode ajudar de várias formas, você não precisa só entrar doando recurso como pessoa física ou jurídica. Você pode, por exemplo, entrar em contato com a gente e falar: eu vi um tatu-bola no município tal da Bahia, de Pernambuco, em tal local. Isso nos ajuda no mapeamento, porque nós estamos mapeando aonde o tatu-bola ocorre hoje ainda, porque é uma espécie que teve a população muito reduzida. Então, onde ele ocorre, as pessoas podem entrar em contato, nos dar informações, na verdade, do paradeiro, onde é que ainda tem tatu-bola, podem nos ajudar a divulgar a campanha através dos seus contatos e fazer esse movimento crescer, porque o nosso objetivo é ter cada vez mais gente envolvida e preocupada com a caatinga e com o tatu-bola. Para encerrar, Rodrigo, eu peço que você deixe uma mensagem para o nosso público. Qual é o conselho que você dá aos jovens e ao sertanejo em geral? Conheça mais o seu ambiente. É uma necessidade a gente conhecer um pouco mais nosso ambiente. Eu digo para os pais que são do sertão, os sertanejos e as pessoas que vivem fora do sertão também, se dedique a gastar tempo em conhecer o ambiente onde você vive, o ambiente natural onde você vive, que você vai se surpreender. Tem muitos aspectos que acabam sendo esquecidos nesse mundo tão rápido, nesse mundo que está cada vez mais virtual, da internet. Mas a gente tem que parar um pouco às vezes e olhar ao nosso redor e se surpreender com o que a gente vê. Porque a única chance da caatinga ser cuidada é quando a gente conhece, porque a gente valoriza aquilo que a gente conhece, a gente dá valor àquilo que a gente conhece. Então, conhecer um pouco melhor o nosso ambiente faz toda a diferença para que a gente cuide desse ambiente e que a gente possa preservar. Então, criar uma relação de afeto começa desde pequeno. Então, os pais da caatinga, que moram na caatinga, os sertanejos, têm um papel, eu acho, uma responsabilidade muito grande de levar os filhos a enxergarem a caatinga com outro olhar. E esse olhar vai fazer toda a diferença no futuro. Esse cuidado, essa valorização daquilo que a gente tem. Porque a gente tem que se orgulhar do chão que a gente tem, não dos outros lugares onde a gente nem conhece. O nosso chão é da onde a gente vem, é o que a gente precisa valorizar e ter carinho, porque são as nossas raízes e de lá é que a gente começa a nossa vida e sempre a gente vai lembrar que foi ali. Então eu tenho um contato que eu tenho com as pessoas, eu vejo muito que as pessoas se mudam para outras cidades, saindo do sertão por uma necessidade de educação, a questão do emprego, de buscar novas oportunidades nas cidades maiores, mas a saudade é muito grande. Então o futuro deveria ser onde o sertanejo possa ter uma vida digna, uma vida com oportunidades, o jovem do sertão no sertão, para que ele não tenha que abandonar o sertão. Então, criar condições ambientais, sociais, econômicas para o jovem ficar no sertão, eu acho que isso é o que a gente precisa no nosso Brasil. O sertão do semiárido, o sertão de Goiás, o sertão da Amazônia, o sertão nas regiões mais isoladas, nas regiões que têm menos infraestrutura, que a gente possa estar dando condições para esse jovem poder desenvolver a sua vida na sua região. Então, poder nascer, crescer e viver no sertão, isso é um sonho, eu acho que é um sonho que vale a pena sonhar. Para isso a gente precisa cuidar da nossa caatinga, para que ela nos dê condições para a gente viver, e precisamos criar condições para o jovem poder sonhar no sertão e não ter que abandonar o sertão. Isso seria fundamental para o desenvolvimento do nosso país como um todo. Rodrigo, muito obrigada por ter disponibilidade de tomar esse café com a gente e ter essa prosa. A TV Caatinga, que também é uma militante dessas causas, agradece a você e deseja que todos os projetos em favor do nosso bioma tenham cada vez mais sucesso e que o nosso povo seja valorizado como deve ser. Obrigado, Patrícia, obrigado pela oportunidade, parabéns TV Caatinga por essa missão de estar trazendo uma caatinga bela, uma caatinga de valor. Obrigada. A você que acompanhou mais um programa, muito obrigado pela audiência e até o próximo Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.